Lefi Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para os amados irmãos, amigos do Facebook, do YouTube, do WhatsApp. Eu quero nessa manhã falar de uma vigilância e prudência, não de religiosidade, mas da sinceridade que devemos andar, praticar, ensinar, e o dever de ter esse conhecimento usado com sabedoria. Eu quero tomar já como base o capítulo 10 de Provérbios, do versículo 8 em diante, que vai nos falar que o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco é paurador e será transtornado. Esse paurador aqui significa falador, tagarela, enganador, né? E diz o versículo de número 9: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. Isso aí é qualititude, deformidade, ou excepcionalidade, ou gentileza, ou a crueldade nas suas ações, né? E diz que o que acena com os olhos dá ardores, e o tolo de lábio será transtornado. Ou seja, a consequência desses atos aí, ela não fica impune. Diz que a boca do justo é um manancial de vida, mas a violência cobre a boca do ímpio. Ou seja, ele às vezes não fala da malignidade, mas age. É conforme nós vimos anteriormente aí as ações e atitude. Porque diz aqui o versículo 12, que o ódio exercita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Mas nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento, né? O sermão de Jesus diz que, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados são os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus, né? Então diz aqui que os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. O versículo 19 diz que na multidão das palavras não há transgressão. Na multidão de palavras não falta transgressão, perdão. Na multidão de palavras não falta transgressão. Ou seja, falar impensadamente, falar aquilo que às vezes não paramos para analisar, mas o que modera os seus lábios é prudente, ou seja, o que age antes. A prata é escolhida, e a língua do justo, e o coração dos ímpios, e de nenhum preço. Mas diz que os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. E aí vai dizer que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Já o versículo 11 do capítulo 11, versículo 14, diz que não havendo sábia direção, o povo cai, mas com a multidão de conselho há segurança. Então, conforme nós falamos aqui, que diz que esses dois, a prata é colhida, a língua do justo, e o coração dos ímpios é de nenhum apreço, mas o lábio do justo apacenta muito, mas o tolo por falta de entendimento morre.
E quando fala dessa prudência, Jesus nos orientando, no capítulo 10, no versículo 16, quando ele deu uma ordem imperativa, missionária para os discípulos, porque eu quero falar um pouco de missão e esclarecimento, e ele diz: eis que vos envio como ovelha no meio de lobo, porquanto sede prudente como a serpente, e simples como a pomba. Então ele está nos orientando aqui, porque já naquela época havia uma deformidade dessa hipocrisia, dessa deformidade luciferiana imperativa na vida do ser humano, e era um agir de qualititude religiosa. E ele fala no capítulo 23 de Mateus, o versículo 27, ele fala da aparência, né, que é uma arrogância, que não seria uma atitude ilibada, mas se deixa se esclarecer, porque eu sempre falo do dom de discernimento. Por que isso? Aqui é o que ele mostra. Não adianta você querer esconder uma coisa e às vezes a situação, você vê, o gato, ele defeca, ele esconde, mas o cheiro fica, né? Então, aqui diz assim, o versículo 27 do capítulo 23 de Mateus: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois porque sois semelhante, são sepulcros caiados, ou seja, pintados, que por fora realmente parecem formosos, bonitos, limpos, mas o interior estão cheio de ossos mortos e de toda imundícia. Então fala da malignidade da ação, ainda que com religiosidade, tentando mostrar uma aparência ilibada, mas a malignidade, ela era imperativa. Então, por isso que hoje há muita rejeição quando nós pregamos, nós falamos, e todos pensam que todos são da mesma maneira, situação, da mesma qualititude deformativa, mas há pessoas puras, sinceras. E eu quero falar disso aí, sobre a prática dessa palavra de Deus, que está no livro de Tiago, tá? No capítulo 1. E aqui tem uma referência indutória para o benefício daqueles que nós poderemos ensinar, orientar, e aqueles que podem captar uma boa palavra de ensinamento daqueles que realmente buscam o conhecimento, para não falar de si, não mostrar sua religiosidade, mas a ação do poder de Deus na vida daqueles que precisam e necessitam. Como é isso, pastor? E ele diz aqui no versículo 19: sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se. Por quê? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, a nossa argumenteologia, a nossa axiologia, a nossa conceitologia, nós temos que aprender a falar depois de pensar. Não é falar e depois pensar. Nós temos que pensar e falar, conforme nós já citamos. Ser prudente como a serpente, simples como a pomba. O agir da atitude nessa ação, tá? Então diz que a palavra, ela pode salvar, né? A gente tem que rejeitar as imundícias, a gente tem que rejeitar tudo aquilo que vai fazer mal para o teu físico e para o teu espiritual, e parar a analisar que conselhos
há uma deformidade luciferiana que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas o conselho para uma vida eterna, uma vida de santidade, Deus não vai cobrar essa palavra de orientação pelo simples fato que o pai, ele mesmo disse que o pai, ele quer dar o melhor para os seus filhos. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar pedra? Né? Lhe pedir ovos, vai lhe dar uma serpente, um escorpião? Não, ele vai querer dar o melhor. Ele fala isso na qualidade humana, mesmo sendo deformativo pela essa ação luciferiana. E agora ele vai falar do lado espiritual. Se vós, sendo homens maus nas vossas ações, quereis vos dar o melhor para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não nos dará o de melhor, não terá o cuidado, tanto do físico como no espiritual. Aí ele fala aqui: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Aí diz: enganando-vos com falsos discursos, com discursos falsos, indutórios, que hoje é que o ser humano, por ser arrogante nos seus interesses, ele é enganado com falso discurso. Mas olha bem, porque se alguém ouve ou é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla-se o espelho, o seu rosto natural. Ele não vai ver deformidade, ele vai ver a simplicidade, mas ele não vê o que está por dentro, né? A palavra de Deus, ela diz que quando Samuel foi ungir a Davi como rei, desce a casa de Jessé, ele olha a aparência do primogênito de Jessé e ele corre precipitadamente, e ele falou: para que eu não olho o exterior, olhe o interior. É disso que está falando aqui, tá? Ele conhece. Por quê? O que se contempla a si mesmo, olha só, é como se fosse logo e esqueceu de como era. A gente tem esquecimento das nossas ações, das nossas atitudes, né? Quando a gente quer, a gente ignora, né? A gente age dessa forma, da hipocrisia, da falsidade. Mas diz o versículo 25, que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. E esse tal será bem-aventurado nos seus feitos, ou seja, mais do que feliz em todas as ações benignas, não sendo uma deformidade religiosa para induzir, né, iludir, mas a mostrar o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, e explicar a vida física, como viver aqui, para alcançar o patamar da vida espiritual. E diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Aí, para a gente encerrarmos aqui, com maior esclarecimento e entendimento, diz o versículo 5 e 6, diz assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, olha bem, peça a Deus, que a todos dará liberalmente, ou seja, não fará excepcionalidade, tá? E não lançará de rosto, e será dada, ou seja, ele não vai rejeitar o seu pedido, mas vai te dar condição. Mas diz aqui que nós temos que pedir, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro, né? É pelo vento lançado de uma parte para a outra. É por isso que muitos não têm uma estabilidade dentro dessa religiosidade, porque Jesus mandou a gente examinar as Escrituras, porque nela contém a vida eterna, e é dela que testifica da vinda de Jesus. Não tem como, há um marco na história, antes de Cristo e depois de Cristo. E isso aí
Ainda que os homens rejeitam a palavra de Deus, ainda que há uma distorção dentro da palavra de Deus, mas eu quero dizer uma coisa: estamos vivendo os últimos dias, nos dias anteriores ao dilúvio. Diz que Noé pregavam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e pereceu o mundo antediluviano. Quando ele fala de casar-se, dar-se em casamento, beber e comer, ele está falando da banalidade da orgia, que hoje os dias são abreviados. Você chega às 10 horas da noite, daqui a pouco você está vendo, já está dando 7 horas da manhã, está clareando. Você vê que começou o ano, já estamos em dezembro, no final do ano. Começa a parar para pensar. E a palavra de Deus nos alerta sobre 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. E a prudência da gente pregar e ensinar, e a prudência daquele que é ouvinte praticar, para não ser pego como essas virgens loucas, que elas tinham azeite, mas não tiveram reserva. Ou seja, se prepararam para o inesperado, que o inesperado é um seguro de uma situação que pode acontecer, que sai fora do teu controle, do teu domínio. É o caso, nós estamos aqui vivendo, mas a nossa vida é curta. Mas Hebreus 9:27 diz que após a morte segue-se o juízo. Apocalipse vai dizer que todos teremos que comparecer ao tribunal de Cristo. E quando a gente vai a uma audiência, nós temos que ter um defensor público ou um advogado. A palavra de Deus também, em 2 Coríntios 10, 5:10, vai dizer que todos teremos que comparecer ao tribunal de Cristo. E as ações e as atitudes? Quem será teu defensor? Qual será a tua posição diante dessa audiência que todos terão que ser julgados, segundo as suas obras boas ou ruins, segundo o que está já pré-determinado? Mas que fica aí esse despertamento. Você que procura fazer missão, faça com sabedoria, não tentando enganar e iludir o povo, tirar benefícios próprios, porque desse mundo ninguém leva nada, tá? Desse mundo ninguém leva nada, e tudo que plantarmos aqui nós vamos colher, mas o importante não é plantar só no físico. E o nosso espiritual, como é que fica? Nós teremos que prestar conta, mas que fique esse despertamento nessa manhã. Eu afirmo que Lefe é suede ayaule la mesma, fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia, ficam na paz.